dia, pessoal. Desculpa pelo atraso, problemas técnicos. Infelizmente a gente não vai conseguir transmitir ao vivo hoje. Ainda posso preparar antes. Agradeço a paciência de vocês. Agradeço a Portonado, o Castilho, o Vasques por terem disponibilizado o auditório para a gente. Bem bacana que a gente possa circular por todos os recintos. Ontem a gente fez um evento da Receita lá na Poli. Foi bacana também integrar o pessoal, conhecer o espaço, apresentar o espaço para colegas também, e a ideia é a gente circular por todos os recintos que possam nos receber. Hoje a gente tem, formando a mesa aqui, a doutora Márcia, da Anvisa, a doutora Renata, do MAPA, e temos a presença aqui também da superintendente da 9ª Região Fiscal, Cláudia Regina, e o superintendente adjunto, Fabiano Blonsky, superintendente adjunto voltado para os aspectos aduaneiros, né? A agenda deles, felizmente, casou e achei que seria bastante legal estarem aqui. Felizmente, isso pôde acontecer. Nós temos alguns itens na pauta. Só que a pauta... Bom dia a todos. Bom dia, Marcos, colegas Marcos da Anvisa. Como o Marcos falou, acabou acontecendo da gente estar fazendo um evento ontem aqui, e hoje a possibilidade da gente estar aqui conversando um pouco com vocês. Para a gente, esse tipo de evento é muito importante. Vocês sabem, a 9ª Região Fiscal é responsável pelos estados do Paraná e Santa Catarina. O gabinete nosso fica em Curitiba. Então, às vezes, os problemas chegam para a gente, assim, às vezes um pouco atrasados, vamos dizer, né? E a gente está sempre buscando estar perto de onde os problemas acontecem. Por isso a gente fez... Por isso a gente fez questão de estar aqui hoje para acompanhar essa apresentação que o Marcos vai fazer e também para ouvir um pouco de vocês, alguns anseios, algumas dificuldades. E algumas vezes a gente consegue resolver os nossos problemas de uma forma regional, né? Nem sempre, então a gente pode levar também para o órgão central. E dizer que a 9ª Região Fiscal está sendo pioneira na forma que estamos tratando o despacho aduaneiro e todos os processos de trabalho do comércio exterior. Vocês sabem que aqui na 9ª Região Fiscal o nosso processo está todo regionalizado, e nisso a alfândega de Itajaí alcançou um patamar ainda mais elevado de importância nesse processo, porque hoje, sobre a alfândega de Itajaí, está a responsabilidade do despacho de importação e exportação de toda a 9ª Região Fiscal. E nós temos aqui vários, né? Temos o Porto de Paranaguá, a alfândega de Curitiba, o Porto aqui de Itajaí, São Francisco, enfim, todo o despacho de importação e exportação sob responsabilidade da alfândega de Itajaí. E quando nós iniciamos a regionalização, realmente foi diria até um processo audacioso, né, Fabiano? Porque o que a gente busca, o que a Receita Federal busca, é sempre agilidade, né? A gente não está aqui para atrapalhar o negócio de ninguém, muito pelo contrário, mas a gente também tem que trabalhar com muita segurança, né? O controle aduaneiro tem que ser feito com segurança. E a regionalização agora, depois de praticamente um ano implantada, nos trouxe a certeza de que é um caminho sem volta, né? A gente está realmente conseguindo avançar muito nos tempos de despacho. O Marcos, inclusive, vai falar sobre isso. A gente tem muita coisa ainda para aprimorar, mas a gente já percebeu que a padronização e a especialização realmente tem facilitado muito, não só o trabalho da Receita Federal, dos órgãos anuentes, como também dos operadores de comércio exterior. Em paralelo ao controle do comércio formal, nós temos também aqui na 9ª Região Fiscal uma equipe dedicada ao combate ao contrabando e descaminho dos nossos portos, né? Dos 10 maiores portos do Brasil, 5 estão na 9ª Região Fiscal. E essa equipe portuária, ela trata realmente do combate ao tráfico de drogas, principalmente, e vocês devem ter observado a quantidade expressiva no ano de 2020 de apreensões de drogas, né, nos nossos portos, com tentativa de saída para a Europa. E isso também está sendo possível graças a essa equipe que agora está sob um comando único, e também ao nosso trabalho de gerenciamento de risco. Então, a partir do momento que você fala em segurança, você tem que proporcionar também esse combate, né, para que quem está fazendo a coisa direitinho se sinta à vontade, vamos dizer assim. Então, a gente tem alcançado os números expressivos, e agora a gente teve uma queda na apreensão de drogas. Por quê?
porque realmente o infrator ele sabe que se ele for em Paranaguá, se ele for em Itajaí, São Francisco, o tratamento, a forma de atuação da Receita vai ser a mesma. Então a gente percebe que alguns estão fugindo daqui da 9ª região fiscal, justamente porque a gente conseguiu especializar e padronizar também essa atividade. Então, a nossa missão, que é fazer o controle aduaneiro do país, a gente leva em conta esses dois aspectos. A agilidade, sem dúvida, é muito importante, mas a segurança para proteger a economia nacional e para proteger a sociedade brasileira é mais importante, ou tão importante quanto para nós. Então, Marcos, agradeço o convite aqui para nós, né, o Fabiano, o superintendente adjunto da área. A gente está aqui também para acompanhar as apresentações, ouvir vocês, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Tá? Muito obrigada, desejo um ótimo evento para a gente. Para nós, pode ter certeza que é uma oportunidade bem importante. Obrigada, Marcos. Bom, a gente recebeu algumas sugestões de pauta de vocês. Vou colocar aqui na tela. E ao final dessas pautas, caso reste algum assunto, daí a gente abre para todo mundo conversar, tá bom? Eu queria convidar o Dr. Fábio Davi, superintendente do Porto de Itajaí, que gentilmente aceitou o convite para fazer uma breve apresentação sobre a situação atual da licitação dos portos de Itajaí, aqui de super impacto no comércio aqui da região. Bom dia a todos, cumprimentando a vez a pessoa da doutora Cláudia, que veio aqui na nossa região, a plateia, em nome do nosso anfitrião, o Castilho, obrigado. Rapidamente, como a gente sabe, o processo de desestatalização continua em tramitação junto ao governo federal, notadamente agora na sua última etapa, no TCU. Né? A previsão do TCU é 3 meses, já se passou praticamente 30 dias, e o governo federal mantém ainda uma previsão, apesar de cada vez mais remota, de de executar o leilão no mês de dezembro do corrente ano. Independentemente dessa posição, a gente estava tratando com a IPM a prorrogação ou não prorrogação do contrato de arrendamento, e sim a formalização de um contrato de arrendamento transitório. As negociações atingiram um patamar que entendíamos inviável economicamente, já que a proposta estava bem abaixo do que é realizado hoje, aproximadamente R$500 mil, frente aos 4 milhões atualmente em média pago. Isso nos obrigou a realizar um processo licitatório simplificado, na qual houveram 3 propostas, e a proposta vencedora foi na razão de R$4 milhões e 6 mil da operadora Cetil, empresa do Rio Grande. Após, na semana retrasada, a IPM conseguiu refazer a sua proposta, deu uma proposta de R$1.909.000 por mês para proceder a continuidade desse arrendamento. Todo esse processo, por força da normativa número 7 da ANTAC, ele tem que ser aprovado pela agência reguladora. E a agência ANTAC, ela tem 30 dias após o recebimento da documentação para analisar. Essa documentação já foi toda encaminhada para a ANTAC. Aguardamos aí para a primeira semana de outubro, que é o prazo final à deliberação, obviamente podendo ocorrer antes. E a ANTAC autorizando firmar ou com a Cetil, que foi a ganhadora do processo simplificado, ou determinar que se faça esse arrendamento com a ANTAC, obviamente nós prontamente atenderemos e firmaremos esse contrato. Esse contrato terá validade por 6 meses, já que ele não pode ser feito por um prazo maior. Mas fazendo esse contrato, os demais só se vão daí prorrogando. Doutora Cláudia, temos trazido muita preocupação essa demora, principalmente para as questões alfandegárias, né? E tem toda essa alteração para fazer, mas também temos toda a problemática de
lei de responsabilidade fiscal, né, a lei de licitações, né, e quem está aqui no outro lado, do poder público, a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Pelo contrário, a gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza expressamente. Isso é uma grande dificuldade para quem está no outro lado do balcão, muitas vezes, entender. Mas esperamos agora, então, já na primeira semana de outubro, finalizado esse prazo, ter o processo. Tomara que tenhamos aí uma decisão que venha permitir que o Porto de Itajaí continue suas atividades no ano que vem, tão importante. Há de salientar ainda que, de forma concomitante, fizemos também um arrendamento, um processo de simplificado de arrendamento do berço 3 e 4 da área pública, visando dar ganho de escala para quem ficar. Porque hoje a gente está com 4 operadores pré-qualificados, e é muito difícil, com um único armazém, um armazém ainda deficiente pelo tempo de uso, fazer que os 4 operadores ganhem um ganho de escala e tragam diuturnamente navios. Esse processo, houve um mandado de segurança, houve uma liminar suspendendo. Apresentamos as informações, esperamos aí ainda esse mês ter uma posição, já que nós pedimos um pedido de reconsideração. Se não tivermos a reconsideração, obviamente vamos reiniciar o processo, daí resolvendo essa problemática que está na Justiça. E por fim, a gente pontua que na questão da desestatização, o processo se encontra muito maduro. Já é público e notório que o município de Itajaí, a superintendência, tem algumas divergências no processo. A divergência não é a não participação do privado, pelo contrário, entendemos que o porto só poderá se desenvolver e atingir um padrão próximo aqui a Navegantes, né, que é um padrão que todos os portos do Brasil pretendem buscar, da alta qualidade aqui, com a participação do privado. A nossa divergência na área portuária, notadamente, é o canal de acesso. Nós entendemos que esse canal de acesso do porto organizado deva ser estendido até após o deporte, porque daria o mesmo tratamento dessa primeira parte, ou seja, com dragagem permanente, com sinalização mais modernizada. Então, esse é o primeiro ponto de divergência. São 3 pontos. O segundo ponto de divergência é o acesso terrestre, porque no processo de arrendamento não está previsto expressamente a finalização de uma rodovia ou da via expressa portuária, como a gente denomina em Itajaí. Isso nos traz muita preocupação, tanto operacional, de como que esses caminhões vão chegar, mas também como cidade, né, nessa relação porto-cidade que é tão importante. E o terceiro ponto de divergência, esse de forma mais já ajustado, que seria as áreas não operacionais. Nós temos diversos imóveis na cidade que se utiliza hoje para fins turísticos, como é aquele do lado da Marejada. A Associação Comercial também fez um grande trabalho de pleito, né, doutor Mário, junto ao governo federal. O governo federal tem pontuado que essas áreas vão ficar com o município, mas até agora não tem nenhum início de formalização, que a gente sabe que é tão difícil no poder público, para se chegar a esse termo. Então, rapidamente seriam esses os informes. Eu agradeço ao doutor Marcos, ao tempo em que eu tenho que elogiar o colega que tem tido um comportamento, doutora Cláudia, frente à Secretaria da Receita Federal aqui de Itajaí, que tem agradado a todos. Essa forma, não poderia deixar de fazer isso em público, de prontamente atender, de estar próximo de todos os recintos, e isso eu vejo que traz de volta, tem trazido de volta a grande qualidade que foi de Itajaí, que a gente realmente senta, discute, fecha o pau, mas a gente tem a harmonia
de logo na sequência tentar novamente fazer uma conversa e encontrar as soluções. Eu acho que isso que é tão importante que o Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes feita a resolução. Então, Dr. Marcos, obrigado pela oportunidade, ao tempo que eu agradeço e desejo aí bom tempo à frente da nossa receita. Obrigado. Dr. Fábio, obrigado. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento ao Dr. Fábio, apesar de que não ser o fórum exatamente para isso, mas se alguém quiser colocar alguma questão, senão eu dou sequência na pauta. Obrigado, Fábio, obrigado pela disponibilidade, acho que foi bastante esclarecedor, né, Cláudia? Preocupante um pouco. Mas estamos todos no mesmo barco e a gente espera que isso seja resolvido da melhor maneira. Para dar prosseguimento aqui, antes de dar prosseguimento, na verdade, na primeira COFAC eu perguntei quem era de onde, queria ter uma noção também, quem aqui é representante de recinto? Legal. Quem é representante de associação de importador e exportador? Associação comercial aqui, legal. Despachante? Ótimo. Transportador? Hoje temos transportador, que bom, bem-vindo. Tem o pessoal da Univale aqui também, obrigado pela presença. Advogados, toma muito cuidado com o que a gente fala. Obrigado pela presença de todo mundo. O primeiro item da pauta aqui, a doutora Renata queria apresentar o novo sistema do mapa. A palavra é sua. Você pode botar a apresentação? Você quer que fique passando? Aqui compartilhar na televisão. Está transmitindo ao vivo, pessoal, não deu certo. Bom dia a todo mundo, eu sou a Renata do Vigiagro, Ministério da Agricultura. Eu queria apresentar para vocês, e acabou que a data foi ótima, que o Ministério a gente vai começar um projeto piloto aqui na unidade de Itajaí, e dando certo, a gente vai estender para todo o litoral, que é o serviço que eu estou responsável, e dando certo para todo o Brasil. Então, é o Shiva Madeira, o Sistema Hiperintegrado de Vigilância Agropecuária. Acho que as pessoas que têm, acho que a maioria aqui sabe do atraso, que é a fiscalização de embalagem de madeira, que as cargas têm que ficar aguardando até o Ministério entrar no sistema de cada recinto, que são 14, né? Então tem um login, uma senha para cada fiscal. O fiscal tem que entrar no sistema de cada recinto e selecionar o que vai ser vistoriado e o que vai ser liberado. Então esse sistema ele resolve isso. Esse sistema foi criado por um colega, um auditor fiscal, engenheiro agrônomo, que além disso também é programador. Ele fica no Ceará, então ele desenvolveu para a problemática dele lá. E acho que há uns 2 meses a gente teve uma reunião da coordenação e ele apresentou e eu falei, Neiva, isso tem que ir para o Brasil todo. E ele também vai resolver a questão do problema do SIGVIG 2, que é onde é feito as declarações de trânsito, porque como a Internet Explorer está com data marcada já para o óbito, ele não vai rodar, né, o SIGVIG 2. Acho que vai passar. A gente ia começar ontem o ambiente de teste entre os auditores fiscais, mas o Ney pediu para adiar por uma semana, então a gente vai começar o ambiente de teste semana que vem, e aí depois a gente já consegue começar a rodar. Ele vai entrar em contato com todos os recintos, vocês vão ser cadastrados, vão também conhecer o ambiente, tudo. Eu só estou dando um spoiler aqui, para dizer que a tendência é melhorar e agilizar o processo. Então, o Shiva é o sistema. Aqui eu quase que. Vou ter que ler aqui então. Ele ainda está em desenvolvimento, mas eu acho que ele está pronto. É que o Neiva ele é muito humilde, ele acha que ele tem medo. Aí ele fala: não, Renata, ainda está em desenvolvimento, mas está muito legal. Quem desenvolveu foi a equipe da DIFAC, que é a Divisão de Facilitação do Comércio, da coordenação do Vigiagro. Ele é um sistema que ele vai puxar os dados da CE Mercante. E ele tem 2 opções de parametrização: o canal verde, a carga é liberada,
o canal vermelho vai precisar ir para inspeção física. Aqui era só para entender a divisão de facilitação, nosso organograma. Então tem a coordenação do Vigiagro, a coordenação do fiscalização do trânsito regular, que é onde estão as unidades, e aí aqui tem a divisão de facilitação do comércio. Então o objetivo é que ele seja usado nacionalmente para agilizar o processo, e ele vai otimizar a mão de obra e vai fazer uma seleção mais inteligente, porque hoje em dia, como eu falei, a seleção é feita manual para o auditor fiscal, e ele acessa o BL, tem que abrir o BL, ler, ver, alguns BLs têm informação se tem madeira ou não, enfim, requer muito tempo e às vezes isso não é feito assim, às vezes é meio aleatório também, então a gente perde em qualidade de seleção e em perda de tempo, né? Esse sistema ele vai ler tudo automaticamente, então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem lançar os dados na CE Mercante para lançar tudo certo lá, porque se tiver qualquer inconsistência vai para canal vermelho. Isso eu acho que eu vou dizer depois. E também essa ferramenta vai poder fazer o agendamento automático pelo próprio sistema. A gente vai semanalmente. Quem é que tem contato lá com. Alô? Deixa eu trocar para aqui. É que ele para, né? Pra ver se melhora a voz dele, senão é igual. A gente faz toda semana uma tabelinha lá no Vigiagro, quem está sempre lá, o Gessé está sempre lá, né? Que a gente bota a agenda de quais dias a gente vai ter vistoria em cada recinto, tudo. Então eu vou conseguir fazer essa organização no sistema e aí ele já vai agendar direto os processos, então vai agilizar isso também, vai diminuir a quantidade de e-mail, diminuir esses retrabalhos. Aí, como eu falei, vocês têm que tomar cuidado quando vocês lançarem as informações no CE Mercante, lançar o mais completo possível. E aí esse sistema ele vai rodar 48 horas antes do navio atracar. Então, quando o navio atracar, já vai estar tudo selecionado, se vocês tiverem lançado os dados no CE Mercante, né? Então, quando o navio atracar, o que está liberado, vocês já vão saber e já vão poder liberar o container direto. Acho que isso vai facilitar bastante. Aqui é a leitura que o sistema faz, ele usa 9 parâmetros, então tem os configurados que o gestor do sistema pode lançar. O gestor vai ser o coordenador do Vigiagro. País, descrição da mercadoria, item de carga e o tipo de carga, o item de carga. E aí ele vai gerenciar o risco, vai calcular pela procedência, pelo país, tipo de mercadoria, o importador, o período, o tipo de embalagem e o exportador. Esses parâmetros a gente sempre vai também retroalimentar o sistema. E toda vez, eu acho que depois eu vou mostrar a tela. Então, se algum foi selecionado para canal verde, durante 6 horas, só os auditores fiscais vão saber a parametrização, os recintos ainda não. E aí, se a gente quiser alterar o canal de fiscalização, com justificativa técnica, a gente pode alterar e a gente alimenta o sistema para ele gerenciar o risco da forma que a gente acha mais segura. Essa é a tela do sistema, a tela inicial. Também vai ajudar a parte animal. A gente, que eu sou veterinária, quando a gente faz a fiscalização da área de produto de origem animal, a gente às vezes tem que ver se a carga já deu presença. E aí, para ver isso, a gente tem que entrar no sistema do recinto, da onde está aquela carga. E aí, aqui, naquele item mercante, a gente também vai poder consultar a presença de carga. Então, também vai ser um sistema único para a gente, assim, é muita senha, muita coisa. E tem uma de cabeça. Então, vai facilitar bastante os auditores fiscais terem um lugar só para a busca da informação. Aqui eu peço desculpa para os rabiscos, mas foi o melhor que eu consegui, que são informações, né, sensíveis, a gente não pode passar. Essa é a tela do colega, do Marcelo Leiva, do Ceará. Então isso aqui é o que o sistema estava fazendo lá de verdade, né? Então ele dá o CE Mercante, o BL, aqui o nome do importador.
Eu vou mostrar a página para vocês do... essa aqui é quando está aguardando a revelação. Então, essa aqui só os auditores vão ter acesso, vocês ainda não. E aí, se a gente quiser mudar aqui o canal, a gente muda. Então, ele pode ser vermelho ou verde. E para ele só permite mudar dando a justificativa, conforme eu falei. Então, não tem risco de perseguição, nada disso. O senhor tinha levantado a mão? Não. Só que esse horário de 6 horas, porque assim, o sistema trabalha 24 horas. Então a gente sabe que vai ter períodos que a gente pode consultar e alterar, mas vão ter períodos que nós estaremos fora do serviço, a gente trabalha só horário comercial e o nosso sistema vai rodar direto. Aí aqui já foi selecionado, o recinto já sabe o nível de fiscalização que foi, o canal que foi. E aí aqui o que já está agendado, já está marcado, e aí vai ser feito tudo aqui. Então não precisa, vocês não vão mais precisar fazer DAT para a gente. Se o agente for fazer a vistoria, ele vai lançar aqui também, e aí já vai ser deferido aqui também. A comunicação vai ser com o cadastro que vocês vão fazer com o sistema. Então tanto o importador quanto o recinto vão ter acesso a essas informações. Aqui é do agendamento, que é o que ainda está disponível, o que já está cheio, o que a gente consegue marcar além da agenda. Então qualquer emergência, urgência, alguma coisa que mude, a gente consegue incluir mais itens, mas aí isso é manual. O sistema já faz a DAT automático, então isso também, por isso vocês vão precisar fazer do Signo Big 2, né? Se eu estiver falando alguma coisa que alguém não entenda, aí só pergunta, tá, gente? E no futuro, que aí eu achei que era muita coisa para implementar agora, mas a minha ideia é, depois disso estar rodando, os recintos que quiserem disponibilizar a tablet, a gente vai conseguir fazer isso tudo direto lá no tablet. Então já vai conseguir, na hora da vistoria, já libera ali automaticamente. Então aí quem quiser já ir pensando em tablet, em acesso à internet lá no local da vistoria, para agilizar. Era isso, o spoiler. Posso entrar no próximo assunto? Deixa eu só mudar a tela, então, para já colocar. E a gente recebeu uma sugestão de pauta relacionada ao mapa também. Comentou que vai ter uso nacional, mas está começando aqui por... E o Ceará, ele já é usado lá regionalmente, que foi onde o colega desenvolveu. Então agora vai ter um projeto piloto que vai começar aqui em Itajaí e em Manaus. Porque aqui em Itajaí, porque é o maior porto, depois de Santos é o maior porto. Então ele quer testar num porto de maior volume, e aí dando certo vai... Em Manaus é aeroporto ou no porto? Acho que é porto também. Porto também. Nos aeroportos tem televisão? Não, televisão não. Mas eu não sei. Se a mercante tem modal aéreo? Acho que não. Aí eu não sei de onde que não, mas a Madeira tem problema no aeroporto. Não, mas tá ótimo. Então, mas aí eu não sei de onde o sistema vai puxar a informação. Mas deve ter algum sistema que eles devem lançar, né? Não sei. Alguém tem algum questionamento sobre não? Passa. Quer? Não, acho que essa questão de parte de liberação pelo Recife. Vai ter integração do sistema do Shiva com o nosso portal, do date? Não, que eu saiba não. Assim, vou responder o que eu sei, que é muito pouco. As dúvidas, acho que essas dúvidas mais específicas do sistema é melhor encaminhar para o Marcelo Neiva, que é o responsável. Mas pelo que eu entendi, não vai ter comunicação desse sistema com o sistema de vocês, mas vai ter comunicação, o e-mail. Aí eu não sei, na verdade, como vocês vão visualizar isso. Acho que vocês que vão ter acesso a esse sistema. E aí, para fins de liberação, a gente vai entrar no processo de importação, Isso. fazer a consulta no sistema. Isso. Ou eu acho que tem uma tela específica que você entra e você vai ver todos que estão liberados. Você não precisa ver por processo por processo. Entendi. Então, eu entendi. Só para já... Eu acho que a dúvida do ponto é se há projeção de ter alguma API de conexão, alguma automação. Então, você está falando grego para mim. Não entendi nada.
não sei também te responder, mas essas dúvidas o colega vai saber responder. Porque ele fala essa linguagem aí. Não tem conhecimento. Porque senão fica talvez até desesperador pra gente, né? Não, vocês recém mudaram o sistema agora, né? Mas assim, como é que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente começar a rodar, a gente vai deixar os dois rodando juntos. Um em teste ainda, e aí depois a gente migra. Isso tudo a gente vai comunicando para vocês. Depois de migrar, eu sugiro que os recintos não larguem de mão os sistemas ainda, porque a gente não sabe como esse sistema vai se comportar, com volumes de carga, né, a quantidade, a gente não sabe se lá vai dar conta o servidor, que chama, se vai dar conta, tudo. Então, assim, deixem um backup porque está em teste, né? E se parar isso, para tudo, né? Então, tinha que sempre ter um plano A e um plano B. Eu acho que era legal, de repente, a gente conseguir organizar uma agenda para a gente pensar numa alternativa de integrar isso para facilitar assim, o Marcelo Neiva, que é o gestor dessa DFAC, ele falou que ele já está em reunião para falar com todos os recintos, porque acho que ele está bem tumultuado lá, mas a gente já posso levar para ele essa licença. Eu acho que essa parte de TI, de integração, vai ser fundamental para a gente não atrasar o nosso processo liberatório. Que seria mais uma conferência, entrar em mais um sistema. Mas por que atrasar? Porque hoje, quando vocês fazem, hoje é pior para vocês e melhor para nós. Quando você mudar, vai ser melhor para vocês. Mas não tem problema. Se houver essa integração, fica tudo perfeito, entendeu? Porque vocês conseguem fazer com mais agilidade e a informação já está disponível para a gente de imediato, sem a gente precisar entrar em mais um sistema, fazer mais uma conferência para fazer a liberação. Eu acho que essa reunião é importante para isso, porque às vezes é só um ajuste dele do sistema de programar alguma coisa, sei lá. Como a gente tem com a Receita na API, na DOE, na DOI, enfim, ter esse tipo de integração para ser mais eficiente, mais transparente também e mais ágil. A informação já se entrega, né? Sai de lá já alimenta o nosso sistema. Então, a gente vai começar o teste de uma semana no ambiente, semana que vem, segunda, previsão, tá? Pode mudar, porque era ontem, aí mudou. Hoje mudou para semana que vem. Uma semana internamente conhecendo o ambiente, a gente apresentando para os colegas, e aí depois já vai começar a rodar. Então, isso seria legal. O Marcelo, né? Isso. Ele fazer uma reunião para a gente poder chamar o pessoal de TI, né? Já que ele é programador, vamos falar. Eu mencionei. E botar o pessoal do Conex também, do terminal, para já ver mais ou menos como vai ser a rotina, né? O que eu vou lançar, para poder chegar na informação, preciso. Então, o lançamento no Shiva é o lançamento que vocês lançam no CE Mercante, que acho que a Receita libera, não é a Receita, é a infraestrutura, 48 horas antes do navio atracar. Acho que é essa a informação. Isso. E aí, lançou, tá tudo certo, já vai rodar, e acho que em 6 horas você já vai ter o resultado. Tá bom. Só aguardar. Ansioso, né? Também tô. Eu acho que vai ser muito legal. Mas vamos trabalhando. Especialmente para vocês, é um único portal, é um único ponto de acesso. Sim. E também porque o DIG 2 vai morrer, então a gente tem o problema da DAT, divisão de DAT do trabalho, que é para todo mundo fazer DAT. A gente tem que validar a DAT, depois aprovar a DAT no sistema, aprovar o outro. A agenda por e-mail são bastante passos, assim, a gente vai conseguir economizar bastante. É isso? Tem mais alguma dúvida? Vocês não saibam. Agora o tempo vai ser tanto para o recinto quanto para o importador o acesso. Isso. Ele pergunta se o sistema vai ser tanto para o recinto quanto para o importador. Sim. Algo mais? Não? Então, Vamos passar para a próxima pauta? pode seguir? A CI. Nós recebemos uma sugestão de pauta da Associação Comercial, que é relacionada à entrega do certificado. Se a Associação Comercial quiser introduzir o assunto também aqui, senão a doutora Renata já entra no mérito. De repente a senhora possa se manifestar e eu tenho um representante do nosso grupo de comércio exterior que está presente para eventualmente tirar alguma outra
por alguma sugestão ou dúvida se apresentar para os assuntos. Levantou uma dúvida, uma questão, na verdade, sobre a apresentação do CSI, Certificado Sanitário Internacional, original, na unidade do Vigiagro. Quem que está aqui da CI? Não, fala o senhor que... Você? Quando que vocês conseguem ter o original do CSI? Então, hoje, a dificuldade que nós estamos tendo, porque vou dar o exemplo das tricas que nós importamos, que vem da China. Devido a todo complicador que ainda temos de origem na China, que estamos para cada hora para uma região do país e quando para tudo mesmo, no supercaminhão, o courier não consegue. O courier não consegue fazer a coleta do documento, postar o documento para nós. Então, mesmo sendo China e a gente tem um transit marítimo longo, normalmente o documento tem chegado em nossas mãos bem depois da carga no Brasil. Então, a gente tem todo esse imbróglio. Operação padrão também, lá em Viracopos, por exemplo, onde todos os curris chegam. Nós tivemos curris que ficaram retidos lá em Viracopos durante 30 dias. Então, isso tem complicado, tem se tornado moroso. A gente tem pedido cópia para a gente dar entrada no pleito ali, porque tem etapas do processo, para quando chegar no Vigiagro ali, alguns dias depois, a gente ter o documento original em mãos. Então, a nossa ideia é de nós, se possível, voltarmos a trabalhar como nós trabalhamos durante a pandemia, com a obrigação de nós anexarmos a cópia do documento original do sistema, lá do Vigiagro, e temos a obrigatoriedade do importador ter em mãos, assim que receber o documento, manter conosco, quando o mapa nos solicitar, nós apresentarmos o documento original. Mas por causa desses dois fatores aí, tanto na origem, para postar o documento, para fazer a coleta até nos órgãos públicos do país, por exemplo, na China, depois o envio para o Brasil, e mesmo aqui no Brasil, às vezes fica parado muito tempo retido lá na alfândega, lá em Viracopos, para depois o correio conseguir distribuir. Então, eu fui pesquisar na legislação, porque tem advogado aqui, eu vou entrar na área de vocês, para ver se eles me ajudem, porque também sou veterinária. A gente tem a lei do servidor público, 8.112, que ela diz, que é dever do servidor observar as normas legais e regulamentares. E quanto a esse assunto, tem algumas normas bem específicas sobre isso. Então, quanto à entrega do certificado original, a gente tem no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que versa sobre esse tema, sobre a certificação. Eu não vou ler aqui, porque, vamos ser mais rápidos. Tem a Portaria 480, que ela cita a Instrução Normativa 39, que é o Manual do Vigiagro, e esse diz mais específico ainda, que é a exigência para a exportação de produto. Eu peguei exportação, seria importação, mas lá também tem, desculpa. Certificado Sanitário Internacional original. Esses são documentos que são acordados bilateralmente, entre o governo brasileiro e o governo, no caso que citou, da China. Se os países acordaram em documento ser físico, porque ele poderia ser digital, mas ninguém tem ainda digital. O fitossanitário, a parte vegetal, já existe o digital, que facilita bastante. A parte animal não tem, nenhum país ainda aceita o certificado digital, e alguns, inclusive, ainda têm papéis de segurança, tipo papel moeda, papel controlado, com gramatura, com numeração e tal. Então é um documento bem sensível. Então, por essa legislação toda apresentada e pelos acordos bilaterais, eu, como chefe da unidade, não posso aceitar o que vocês estão solicitando. Se vocês conseguirem alterar os atos normativos, a gente segue. Isso seria a coordenação do Vigiagro? É possível? Não, acho que isso está acima da coordenação, porque o Vigiagro ele é um sistema de vigilância agropecuária. A gente segue normas, segue regras das partes técnicas. Então, seria de POA, seria Departamento de Sanidade Animal, Departamento de Inspeção, que esses são legislações dessas áreas.
E a gente, infelizmente, tem casos de importadores que fraudam esses documentos. Então, para a gente conseguir ter certeza a gente nunca tem, mas está mais perto da certeza só tendo o documento original em mãos. E não é possível dar um prazo a mais para que a gente possa pegar esse... Então, pela legislação eu não posso. Aí eu Então, não sei se seria pela parte jurídica vocês conseguiriam alguma coisa assim. Vai ser feito assim. Não sei. É que a nossa ideia é até fazer um benchmark com a IN da Receita 680 lá de 2006, né, que a gente apresenta a cópia de todos os documentos lá no dossiê da Receita. É que esse documento não adianta assim, ele é um documento de sanidade. Sim. Né? A função do Vigiagro é garantir, proteger o Brasil de não entrar nenhuma doença aqui, tanto para os animais quanto para o ser humano. Se você me apresenta isso depois, que a carga já foi liberada, tudo, e se eu ver qualquer inconsistência depois, tipo, já era. E aí depois recuperar isso tudo, a gente vai sofrer bem mais, né? Mas a gente vai entender então como levar esse tema. Sim. Isso. Claro, de todos os países, não é só uma legislação interna administrativa. Isso. São acordos bilaterais. Existem acordos bilaterais que são firmados entre o Brasil e todos os países, tanto na parte vegetal, enfim, toda a parte agropecuária e defesa sanitária dos países, que eles são extremamente rigorosos. Então, a legislação brasileira não tem que seguir somente a norma administrativa, mas também brasileira, como também a norma constitucional, como também, inclusive, as normas internacionais, acordos bilaterais, OMC, nesses casos. Isso. Mas pode tentar. Acho que era isso. Só fazendo um gancho nisso, né? É uma das atribuições do CONFAC, das CONFACs, endereçar questões para o CONFAC, que é o Conselho Internacional de Facilitação do Comércio. Então a gente encaminhar as atas das reuniões para eles e nós podemos também encaminhar propostas. Então endereça para o CONFAC esse caso, se a senhora permitir, obviamente, claro. E a gente endereça para cima. O nosso trabalho é isso, muita coisa a gente não consegue resolver, mas a gente encaminha propostas para cima. E também, nesse sentido, tem o acordo de facilitação do comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, que foi firmado recentemente, foi internalizado recentemente, o ATEC. Ele prevê a padronização de alguns documentos internacionais, um deles é o EFITO, que eu acho que é justamente ir auxiliar isso com vocês. Da parte do transporte aéreo tem o EAWD, que hoje a gente ainda não aceita ele, né? Mas passaria a aceitar por conta do ATEC, e o EFITO também eu acho que viria mais ou menos nesse sentido, né? Eles, além do EFITO, eles falam uma coisa de animal? Não. Que o FITO é só da área vegetal. Mas aí eu já não li, na verdade. Pode ser que. Mas já é um avanço. Se puder incluir, né? Já é um avanço. E, caso alguém queira saber mais sobre isso, se a doutora Raquel puder fazer o convite. Pode fazer o convite? Só? Olá, muito bom dia a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Direito Aduaneiro Marítimo e Portuário da Subseção de Itajaí, convido a todos os senhores para o nosso evento que vai acontecer nos dias 22 e 23, nessa semana, quinta e sexta-feira, organizado pela subseção daqui e pela Comissão Seccional de Direito Marítimo e Portuário. Nós teremos 9 painéis nesses 2 dias de direito aduaneiro, marítimo e portuário, e um dos painéis tratará justamente sobre os reflexos aduaneiros desse acordo bilateral com a presidência do nosso delegado aqui, Dr. Marcos Vinícius. As inscrições se encerram hoje. Aqueles que tiverem interesse, depois eu posso passar o link de inscrição, doutor. Isso, perfeito. Passa ali naquele e-mail. Nós temos ainda algumas vagas disponíveis. É um evento que já está na 9ª edição, já está na agenda dos grandes eventos do setor nacional. Então, seria um prazer. Temos vários membros aqui da comissão, inclusive seria um prazer e uma honra tê-los lá conosco. Obrigada. Obrigado, doutora Renata. Acho que alguém tem mais alguma colocação para o mapa? É agora ou só daqui 2 meses, galera? Não, eu vou estar no evento também. Pode fazer quinta-feira. Pode colocar na tela da... Eu queria só sugerir uma inversão de pauta, porque eu acho que os assuntos da Receita vão se estender um pouco, e queria colocar a pauta da Anvisa
Nós recebemos um e-mail da Comexport sobre isso. Tem alguém da Comexport aí que tenha mandado? Você quer inserir esse assunto ou já quer deixar? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não apareço, estava afastada em licença maternidade, férias e retornei recentemente, tem alguns dias. E é muito bom também. Bom, sobre esse assunto da pauta, no próprio e-mail onde houve a inserção desse assunto na pauta, existe mais de um questionamento, né? Acho que a gente pode começar falando sobre como funciona a análise do processo de importação na Anvisa. Nós aqui, eu sou chefe do posto atualmente do posto de fiscalização de Itajaí, que é do Vale de Itajaí, e estou também trabalhando no Porto de Imbituba, visto a falta de servidores lá, então eles acharam que eu não estava trabalhando o suficiente e me deram essa atribuição. E aí a gente está também com Navegantes Itajaí e Imbituba, e na área de importação, o nosso trabalho ele fica mais restrito à parte que exige a presença física de um fiscal, ou seja, a interdição de uma mercadoria, a inspeção do terminal, a inspeção do recinto alfandegado, a inspeção do transporte, né, por aeronave ou por embarcação ou por outro meio de transporte, o acompanhamento da destinação final ou destruição de algum produto. Então, o que pode ser feito remotamente dentro de um processo de importação é feito remotamente. Essa gerência que faz essa distribuição dos processos, que é a GCPAP, que eu vou ter que ler porque eu não lembro o que significa, é a Gerência de Controle Sanitário de Produtos e Empresas em Portos, Aeroportos e Fronteiras. Ela que faz toda a distribuição e os servidores que fazem a análise são todos ligados a essa gerência. E o posto da Anvisa, que não tem gerência nenhuma sobre a distribuição, sobre controle de prazos, sobre resultados de análise. Então, eu entendo que nós somos uma instituição única, né, que a Anvisa é a Anvisa, e não dá para dizer, não é, essa pauta eu não posso responder. Eu me esforcei muito, fui atrás dessas informações para esse caso específico, mas eu tenho que questionar outras pessoas, não é uma informação que eu tenho sem essa busca ativa. O que mais? Essa distribuição, a título de informação, ela segue vários critérios, mas principalmente é o critério cronológico. Quem peticiona antes é analisado antes. Então, o critério básico é cronológico, mas existem exceções. Por exemplo, um produto que ele tem um prazo de validade baixo, pequeno, aliás, curto, é um produto que ele, numa situação de emergência de saúde, por exemplo, se a gente tiver um desabastecimento do mercado nacional de amoxicilina e tiver um processo de importação de uma carga com amoxicilina, ele vai ser priorizado. Então, existem situações específicas que fazem com que o critério de distribuição e análise do processo fuja ao critério cronológico. Essas priorizações de análise, elas não são analisadas exatamente caso a caso, mas sim existe uma norma para priorização de análise. Essa norma ela é a orientação de serviço número 47/2018, está disponível no site da Anvisa, mas depois eu posso passar isso para todos, eu acho que é de interesse de muitos aqui, então a gente vai passar pela lista de e-mails, né, pela qual nós somos convidados. E para poder operar o disposto nessa orientação de serviço, nós temos a cartilha, né, de peticionamento de licença de importação por meio da LPCO, é o item 8.3, eu também vou passar o link para chegar direitinho lá no item dessa cartilha, onde dá todas as instruções para conseguir a priorização no processo de análise do seu produto. Além disso, nós temos o canal verde, amarelo, vermelho e cinza. Então, é outra forma que a gente tem que afeta a distribuição do trabalho, né? E esses critérios de risco eles estão estabelecidos na resolução da diretoria colegiada, RDC 228 de 2018. Que mais? Sobre os questionamentos, eu retornei há poucos dias e eu já recebi alguns questionamentos no e-mail e também por telefone
o meu processo aconteceu isso, a minha importação isso, o LI tal foi analisado, mas o LI tal não foi. Como eu falei anteriormente, eu não tenho gerência sobre isso. Então, esse tipo de questionamento associado a um tema para o qual eu não tenho ferramentas e nem autoridade para responder, a instrução que veio para mim é que eu devo encaminhar o remetente do e-mail para que entre em contato com um dos canais oficiais de atendimento da Anvisa. Esses canais você pode digitar lá no canal de atendimento Anvisa, vai aparecer lá direto na página, e lá você vai ter 4 opções: ouvidoria, e eu acho a ouvidoria super interessante, porque eu vejo que poucas pessoas no Brasil, falando de uma maneira geral, a população, elas contatam a ouvidoria dos serviços. Eu acho que vale muito a pena, porque tem pessoas ali que vão direcionar esse elogio, essa queixa, e isso pode ter um efeito muito bom na melhoria de procedimentos, na melhoria de processos. Então, acho que é um canal que a gente tem que começar a usar mais do que eu vejo que está sendo utilizado. E, inclusive, para elogios, tá, pessoal? Outro canal que a gente tem é o telefone, que é o 0800-672-9782, e quando é uma resposta, digamos assim, mais... não é para um caso específico, por exemplo, meu LX, aconteceu isso. Aí, esse canal por telefone, ele provavelmente já vai te dar uma resposta, porque existe uma equipe lá, que não é de servidores, mas uma equipe ligada a Anvisa, de contratados, que tem um banco de respostas que eles podem responder aquilo que está tabelado lá. Passou daquilo, não vão poder responder de imediato, mas de qualquer forma tem um prazo de até 15 dias para enviarem uma resposta. O outro é o WebChat, então um WhatsApp web ali mais ou menos imitando isso, e o Fale Conosco. O Fale Conosco é uma forma de contato com a agência onde você pode submeter arquivos juntos. Então, eu entendo que essa é a melhor forma da gente questionar quando o assunto é específico. Porque você pode colocar lá a tela de um sistema dizendo, isso aconteceu, isso aqui está acontecendo, o documento que eles estão exigindo é esse que foi solicitado e não foi analisado. Enfim, qualquer que seja a demanda que você tenha que acredite que vai ser mais fácil de ser resolvida e isso torna mais rápida a resposta, usando algum documento que dê embasamento à sua questão, eu sugiro nesses casos, então, clicar lá no site da Anvisa, no Fale Conosco, e preencher aqueles campinhos e aguardar a resposta, que é também em até 15 dias. Geralmente a resposta chega antes. Não sei se esqueci. Novidade, também vou dar um spoiler aqui, não é só você, a GCPAF, que é a gerência que eu falei antes, ela está construindo um painel com a fila de análise e processo de importação que são protocolados por meio de ali com LPCO. Então, assim que finalizado, vai ser disponibilizado ao setor regulado no site da Anvisa, e o objetivo é conferir maior previsibilidade aos importadores sobre a obtenção das anuências. Então, eu sei que isso vai ajudar bastante, porque quando a gente consegue se programar, facilita muito o nosso dia, né? E a intenção desse sistema é que isso aconteça, dar previsibilidade e transparência. Aí, sobre os L's específicos que foram citados no e-mail para inclusão na pauta, existe o que não foi protocolado na Anvisa e um que foi indeferido porque não cumpriu com o item da RDC 81. Então, os demais já estão todos deferidos / desembaraçados. Essa aqui eu já falei. Quando um importador tem uma mercadoria, uma carga que precisa ser destruída, toda a informação ela vem, mesmo quando envolve o posto da Anvisa de Itajaí, a informação também está disponibilizada dentro do processo de importação, dentro do dossiê. Mas, de qualquer forma, a gente recebe sempre uma ligação, aconteceu isso. A gente responde no e-mail, que é o e-mail que a maioria que eu acho que conhece, se não todos, que é o ppa.valitajsc.anvisa.com.br. As questões associadas à destinação final, distribuição, que exige agendamento junto com receita, Anvisa, às vezes um mapa,
e o recinto, e o transporte, e a empresa quer fazer a destinação final, geralmente é em Blumenau. Então, agendar com tantas pessoas não costuma ser muito fácil, e isso é muito mais fácil ainda por e-mail, mesmo assim não é muito fácil. O que mais? Bom, reforçar mesmo esses canais de atendimento da Anvisa para questões de importação. Porque mandando para minha caixa lá, para a caixa do posto, melhor dizendo, a resposta vai ser essa. Então, você não precisa aguardar a minha resposta, porque agora você já sabe qual que é o canal correto. Então, economizar tempo de todo mundo. Acho que era isso. Queria saber se alguém com alguma dúvida, alguma sugestão. Produto para saúde, que antigamente, há uns anos atrás, era chamado de correlato. Kit diagnóstico, aí vai desde uma prótese até um kit diagnóstico. Aí do grande é um pequenininho. Um produto geralmente com alto valor agregado. Pessoal, alguém tem alguma colocação, algum questionamento para a doutora Márcia, da Anvisa? Senão vou avançar a pauta e vou entrar agora nas pautas relacionadas à receita. Eu vou pedir desculpas para vocês que eu não vou conseguir apresentar os números de agosto. Agora não consegui acessar os dados ali, não consegui fazer a extração, mas me comprometo a encaminhar um relatório para vocês via e-mail para toda a lista. Tá bom? Especificando ali o volume, os tempos médios de despacho que a gente tem acesso ainda, né? Entrando especificamente nos pontos da pauta, a gente tem uma colocação, foi uma coincidência feliz na verdade, que é uma pauta que veio do superintendente adjunto e também veio por e-mail pela Associação dos Despachantes Aduaneiros, que está relacionada à demora na liberação do ICMS das declarações de importação desembaraçadas em Santa Catarina, né? A informação parte da Receita para a Fazenda Estadual, que então consegue entregar a carga. Está havendo um atraso grande nisso, a gente está ciente disso, mas eu preciso do auxílio de vocês no sentido de que os recintos reclamem para a gente. Então, encaminha e-mail para a gente, entre em contato com a ouvidoria, nós também temos telefone conosco e tudo mais, para que a gente consiga subir essa pressão. Essa é uma questão. Essa é uma questão que envolve o CERPO, não envolve necessariamente as fazendas e a Receita, me corrija se eu estiver errado. E para que a gente consiga pressionar o CERPO, nós temos que ser pressionados também. Então eu peço essa gentileza de que vocês relatem esses atrasos, que tem sido às vezes de 5 horas, né? Uma coisa bastante inaceitável, né? Mas nós precisamos desse insumo de informações para poder exercer a nossa pressão também. Manda para o gabinete? Pode mandar para a CONFAC ou para o gabinete, diferente. Meu nome é Elton, só para reforçar esse assunto, eu sou da Receita Estadual e a gente trabalha com essa parte de importação. Vem aqui se apresentar. Você pode vir aqui se apresentar, pessoal, por favor? A gente não teve representante da Receita Estadual ainda aqui. Que bom. Esse foi o assunto que eu se ferrou, velho. Não, esse assunto, ele realmente ele tem... Bom dia, pessoal. Meu nome é Elton, alguns aí não conhecem, o pessoal que trabalha lá da Capital Trade, mas o pessoal despachante aduaneiro, né, das três ali. Eu sou da Receita Estadual, na verdade o coordenador é o Michael, não sei se é o Michael Den, que ele é o coordenador, ele fica em Florianópolis, mas ele não pôde comparecer, então eu vim no lugar dele. E sobre esse assunto, ele realmente está trazendo muito atraso na liberação das importações, né? Eu pressiono muito o pessoal lá de TI, porque assim como a colega ali também, eu não falo bem essa linguagem, mas isso é um problema de sistema e é sempre assim, por volta de 4h30, 5 horas, a gente está lá fazendo o nosso atendimento e aí de repente começa a trancar tudo, né, e a gente não consegue mais fazer nosso trabalho. E eu sempre falo, olha, para nós aqui é só uma DI que não está sendo liberada, a gente vai liberar isso daí 7 horas, 8 horas da noite ou no outro dia de manhã, mas é o caminhoneiro que está com a carga parada, ele veio já de longe, ele está lá esperando e vai ter que esperar no outro dia, né? Ele já atrasa a escala dele inteirinha, tem que ficar um dia a mais aqui, é a empresa que vai ter que pagar uma
uma armazenagem a mais, então eu fico imaginando o inferno que é a vida dessas pessoas aí, né? Às vezes o caminhoneiro lá está longe da família. Para mim ali eu vou deixar de liberar de 5 horas, 6 horas, eu vou liberar às 7, 8 horas da noite, ou no outro dia de manhã, mas para eles para essa cadeia toda, né? Eu estou vendo aqui que tem, o ICMS é o último ali, né? A gente tem lá aquele 1% lá que a gente não pode abrir mão, né? Porque o Estado depende desse recurso, né? Até para pagar o nosso salário lá, e assim, é bem complicado, né? Eu fico imaginando todo dia, às vezes é uma carga viva, né? Outro dia chegou um importador, trouxe um porquinho lá da Dinamarca, e aí me ligou 6 horas da manhã para liberar aquilo ali, porque ele falou, pô, mas eu preciso liberar isso às 6 da manhã porque eu não tenho número de DI. E aí eu falei, pô, mas se não tem número de DI não tem como liberar, e a gente só vai começar a atender à tarde. Aí ele, não, mas eu preciso, coisa e tal. E imagina se der um atraso numa liberação da DI, aí o porquinho tem que ficar lá esperando, o sistema voltar, não é bastante complicado. E isso daí é questão de sistema, e normalmente às 5 horas da tarde eu fico imaginando, né? Ou será que é um servidor que vai embora mais cedo? Ou será que falta um equipamento? Vai embora mais cedo? Não, ele vai embora lá em Brasília, acho que o expediente acaba às 17. É 17, né? Começa às 9 e acaba às 17. Eu já trabalhei lá em Brasília também. E então é questão de sistema lá do SERP, e a gente tem pressionado muito, né? Pressionado muito lá o pessoal de TI, e a gente falou, Marcelo, que é o gestor do sistema, a gente não aguenta mais isso, cara, você tem que dar um jeito. E a gente está naquela migração de sistema, né? Vai entrar a do INPE, né? A Receita está desenvolvendo a do INPE, que vai facilitar bastante, só que tem que fazer a integração com os estados. Então os estados eles estão tentando fazer a integração de cada sistema com a do INPE e não estão conseguindo ainda fazer isso, né? Então a gente falou, não dá mais, a gente tem que mudar isso. O Estado de São Paulo, ele recebe as informações da Receita Federal de acordo com uma metodologia. E a gente está recebendo essas informações de outra. E São Paulo parece que não está tendo atraso. Parece que lá não tem atraso. E a gente aqui tem. Então a gente falou, então vamos ter que receber dessa mesma forma. E aí o Marcelo fez uma reunião conosco, perguntando se a gente queria que fizesse, né? Porque ele teria que alterar o nosso sistema todo. Ele falou, cara, tem que fazer, a gente não pode ficar esperando a do INPE do jeito que está. A gente não sabe quando vem, vai mudar o governo, a gente não sabe qual governo que vai, né? Se vai ser um governo, se vai ser outro, então a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Então a gente não pode ficar esperando. Só que aí é uma coisa que já que abriu essa oportunidade, o Marcelo falou, olha, tem uma informação que é fundamental, que a Receita, nessa metodologia que ela adota lá em São Paulo, ela não nos repassa, que é a declaração do ICMS no Siscomex. Isso a gente não vai receber, e nosso sistema precisa disso. Então a gente não quer. Aí eu falei, bom, então beleza, a gente vai fazer essa declaração no nosso sistema. Só que não vai ser dispensado o contribuinte, o despachante, de fazer essa declaração também no Siscomex. Então teria que fazer duas, porque parece que São Paulo já exige essa nova declaração. Então a gente não queria que isso fosse feito, né? Então nessa nova sistemática que a gente vai passar a adotar, que é a mesma que é feita por São Paulo, a gente gostaria que a Receita Federal também passasse essa informação, né? A informação do ICMS que foi declarado lá. Para quê? Para que não tenha que fazer uma nova declaração no nosso sistema. E às vezes a coisa é só fazer uma declaração, mas não é. Cada etapa daquela ali, a turma lá, né? Às vezes o empregado da empresa ele muda e ele tem que aprender tudo de novo e acaba fazendo coisa errada, que eu estou lá ali no grupo ali no Siscomex, estou lá há 12 anos, né? Quando eu entrei eram 30, agora a gente somos só em 5, então quase em fase de extinção, né? Mas isso aí é em razão até da modernização do sistema, né? Que vai sendo aprimorado, e a gente vai perdendo espaço ali, né? Vamos ficando cada vez mais descansado, né? Mas enfim, enquanto existir o contador, vai existir o fiscal também, né? Então, se o contador deixar de existir, aí talvez a gente deixe de existir. Claro que a gente sempre fala isso, mas é uma brincadeira, mas eu respeito muito os contadores, né? Eu acho que é o contrário. Não, a gente respeita bastante. Eu me formei em Direito agora,
comecei ali a fazer contabilidade, eu falei, não, vou dar um tempo aqui, porque a contabilidade ela tenta misturar direito com matemática, então é um negócio meio complicado. Mas enfim, não vou ficar me alongando muito não, só queria pedir isso, que se pudesse, eu já falei, olha, ô Marcelo, você fala aí com a Lenai, fala com a Diade para falar com o pessoal da Receita para inserir esse dado aí no que a gente vai pedir, porque isso daí é muito importante. Então só sobre esse caso aí a gente não está lá, né, falando, isso aí é problema dele, não é isso não, a gente busca que a coisa ali ela seja facilitada, porque nós somos aqui da Receita de Santa Catarina, nosso interesse é que, né, o nosso estado aqui ele evolua, né? Ele continua sendo evoluindo, nosso órgão lá, a Receita Estadual, ele até referência no Brasil, né? Muitos estados vêm para cá para aprender aqui com a gente. A turma lá nossa lá que trabalha também, o pessoal ali das trades, ali, dos despachantes também, eles também têm bastante eficiência, trabalham em conjunto, é por isso que Santa Catarina está sempre ali na vanguarda. Tá? Então, assim, a gente está sempre à disposição lá, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Esse caso aí é um caso que a gente também está bastante preocupado, e o Marcelo ele já vai começar a trabalhar no nosso sistema para se adaptar para receber esses dados nessa nova metodologia da Receita, que a Receita passa somente para São Paulo, né? Só São Paulo que adota esse modelo e não tem nenhum atraso. Então a gente quer fazer isso também, só que a gente vai precisar ainda de um tempo, né? E talvez se vier do INPE aí muda tudo de novo, mas enfim, a gente precisa resolver esse problema agora, porque essa situação já está realmente insuportável, né? Não tem mais como a gente, depois que passa lá pela pessoal da Vigiagro, o pessoal da Anvisa, e aí chega lá no ICMS, aí às vezes é isento o item, nem tem imposto, mas não pode entregar a carga porque a informação ainda não chegou. É bastante complicado. Era só isso. Obrigado, Ilse. Obrigado pela participação. Acho que a COFAC tem essa coisa de legal de reunir. Fico feliz que vocês tenham vindo. Acho que a gente pode trocar contato e de repente estabelecer uma agenda para encontrar uma solução. O Leandro, que é o nosso chefe da seção de despacho. Marcos, eu queria só complementar, aí restou evidente, a gente sabia desse problema, né, mas que é um problema de sistema. E como o SERPRO ele atua, o atendimento é sob demanda, então o Marcos já abriu o canal aqui para a gente, né, encaminhar isso ali, mas é fundamental acionar, fazer no rodapé do portal único ali tem o clique aqui para acionamento do SERPRO. Então, a hora que o problema estiver ocorrendo, fazer o acionamento do SERPRO, porque o atendimento do SERPRO é pela demanda. Então, ontem de manhã também, eu não estava conseguindo no portal único fazer a distribuição dos despachos. Imediatamente abre o chamado, foi respondido, foi atendido ali, né? Às vezes a própria equipe, né, está analisando ali, o auditor fiscal está analisando o seu workflow, o portal único está fora. Não adianta mandar para mim, abre o chamado no SERPRO, né? Problema de sistema, o caminho direto é abrir o chamado no SERPRO. Aproveitando o vosso ilustre, está todo mundo dando spoiler aqui hoje. Você não quer dar um spoiler da do INPE, não? Para dar uma atualizada na gente? Eu gostaria de receber um spoiler. Se alguém tiver um spoiler. Não temos no prazo ainda. Não. Esse ano está sendo um ano um pouco complicado. Só uma tarde hoje, um dia vai sair. Doutor, só agradecer em nome da ADAB por estar tratando desse assunto e ficamos bem satisfeitos pelos encaminhamentos dados. Obrigado. Seguindo aqui na pauta, já pedi para o Leandro ficar aqui porque ele vai tratar disso. Tem alguém da Eurobras aqui? Tá, que eles encaminharam umas dúvidas sobre a retificação em caso de acréscimo em decorrência da notícia do Comércio 45. Você pode professor da grande? Basicamente o que ocorreu, até porque seria um assunto, né, provavelmente estaria na COFAC de Paranaguá ou de São Francisco, né, que envolve o despacho em granel. Não sei se tem aqui participando muito dos envolvidos, mas eu vou dar uma colocação geral e veio para o nosso assunto aqui, devido principalmente à regionalização. Então, algumas alterações grandes ocorreram esse ano, né, no despacho de granel.
a gente não opera aqui em Itajaí, mas por conta da regionalização, esses despachos agora passam para a equipe regional analisar, né? No início do ano, teve uma alteração dos manuais aduaneiros, por uma notícia também, se eu não me engano, né? E a gente entendeu que simplificou ali o processo, permitindo a retificação apenas nas informações complementares. Depois disso veio a alteração de parametrização, que permite agora que o granel incida em canal verde. Aliás, grande parte vem incidindo em canal verde, né? Ele passou como uma DI normal a ter um gerenciamento de risco e um redirecionamento em casos específicos, né, para canal vermelho normalmente, e o resto é liberado em canal verde, diferente do que era até ano passado, que tudo incidia em canal amarelo. Por último, acho que daí o tema, depois desse breve histórico, chegando aí no ponto que interessa, né, a notícia Siscomércio 45, se eu não me engano foi do dia 31 de agosto, e no mesmo dia os manuais aduaneiros foram também atualizados, mas essencialmente o que aconteceu é que aquela alteração de, se eu não me engano, fevereiro ou março, foi revogada. Voltou a ser o que era antes, voltou a ser o que era no ano passado, não permitindo, não tendo aquela margem de tolerância para retificação apenas em informações complementares. Quando saiu a notícia, a gente também encaminhou para a Diana, né, um pedido de maiores informações. Veio uma resposta ali prontamente com alguns esclarecimentos. Aí a sugestão é encaminhar. A gente achou talvez até que não fosse tanto da operação aqui de Santa Catarina, mas como surgiu na nossa COFAC, é usar o canal da COFAC, essa lista de e-mails, encaminhar a todos. Quem não opera granel é só desconsiderar, mas fica a informação a todos, né? Foram respondidas ali umas 5 perguntas e depois teve mais um esclarecimento sobre o valor, né? Mas essencialmente é o que? Volta a ser o procedimento que era até janeiro, até o ano passado, de retificação, depois do laudo de arqueação no granel. Acho que seria o ideal encaminhar, porque nas respostas encaminhadas pela Diana está bem detalhado, e o processo está atualizado nos manuais aduaneiros. Então a recomendação que eu faço bastante nos COFACs, né? Usem os manuais aduaneiros, eles estão sendo rotineiramente atualizados. Esse, no dia que saiu a notícia Siscomex, também foi o dia da última atualização do manual aduaneiro de granel, tem um específico lá para cargas em granel. Acho que como está no manual e com essas respostas ali, mais 5 ou 6 orientações, acho que vai ficar bem claro. E acho que é mais fácil encaminhar por todo mundo pelo e-mail. Ok. Perguntar mais uma coisa relacionada a isso? Aqui a nossa pauta está encerrada, mas eu lembrei de um questionamento também que foi feito, acho que pela Comexport também, com relação à IN 2090, que trata do valor aduaneiro para situações em que, dentro de um mesmo conhecimento, nós temos carga com cobertura cambial e amostra sem valor cambial, sem valor comercial, né? A orientação atual, na verdade, já era assim, mas o pessoal não seguia corretamente. A IN 2090 veio reforçar isso, que seja solicitado o desdobramento do conhecimento para o registro de 2 DIs, porque para amostra sem valor comercial não é possível usar o método de transação para valoração aduaneira, e uma mesma DI não aceita 2 métodos de valoração. Então uma DI com valor comercial, com cobertura cambial, método de transação é a regra, né? E método substitutivo em outra DI para amostras sem valor comercial. Qual método? São mais 5 métodos ali disponíveis, né, no Avagat e na 2090, né? Daí... Receber a discussão que é o 100, vamos para o 2, qual ficaria? Na verdade é assim, a primeira resposta da Diana, assim, a IN não inovou em nada. O acordo de valor já existe há muito tempo. Ela só tentou esclarecer aquilo que já sempre foi. Não se criou nada novo ali. Aí gerou muita conversa, muita dúvida, né? Tinha gente até confundindo a questão dessa valoração com o arbitramento que é realizado pela Receita, né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí
ali disse é apenas assim, o primeiro método é o valor da transação. Então, aquilo que você, uma transação mercadoria, está recebendo, aquilo que você vai pagar pela mercadoria. Então, aquilo que você não está pagando, você não pode usar o valor da transação, embora você saiba ali qual é o valor, que já vem na fatura. Então, não há dúvida que se aquela mercadoria que você está trazendo lá, o container todo mais algumas amostras, e o valor unitário é 100, e é vermelho, e as amostras são amarelas, só para ver se o amarelo também vai ter utilidade comercial. O do amarelo também é 100, então a gente não vai ser um arbitramento de valor. Só que, se não há transação, o método utilizado não pode ser o valor da transação, tem que ser um dos métodos substitutivos de acordo com o abacate. Assim, tecnicamente a resposta foi, aí ele não inovou em nada, ela só esclareceu o que já acontecia. Eu entendo a sua pergunta prática, né? Eu entendo a sua pergunta prática, mas daí eu acredito que o importador vai ter que avaliar de onde ele consegue tirar a informação mais acurada, né? Se tiver uma importação recente de mesma mercadoria, mesma quantidade, mercadoria idêntica, né? Então, mas eu entendo que esse é o funcionamento da Receita Federal. Não seria a avaliação vocês que teriam a avaliação? Não, isso é esse ponto. Não se confunde a valoração, que é o valor que você vai declarar ali, na verdade, pelo que foi dito, não mudaria em nada. É o mesmo que você já usava, sempre usou até hoje, né? Determinar, o valor que já está você já tem a fatura da mercadoria que está sendo importada, você já sabe qual que é o valor. Não confunda isso quando a DI é selecionada lá para canal cinza, por suspeita de subfaturamento, que aí ocorre o arbitramento de valor pela Receita Federal, uma coisa totalmente diferente. Não se confunde o que está na IN, que é ali só não utilizar o valor da transação porque não está vendo uma transação financeira, com a questão lá da DI de canal cinza, arbitramento de valor. Só em complemento, eu acho que é importante nós registrarmos e nos lembrarmos aqui que o importador só consegue atribuir valor no primeiro método, que é o método do valor de transação. A partir dos métodos substitutivos, quem tem base de dados para fazer testar essa informação é a Receita Federal. Então a pergunta, eu acho que o complemento que o Valério colocou é a seguinte: toda vez que houver uma DI sem cobertura cambial, porque a IN 2090 reproduz certo o que diz lá o AMAGAT, mas o AMA diz o seguinte, que você deve submeter à administração aduaneira essa declaração para que ela, da sua base de dados, traga o valor idêntico, similar, preço de produção, revenda e por aí adiante. Então a pergunta é, toda vez que houver uma DI registrada nessas condições, nessas circunstâncias, nós devemos então nos anteciparmos e apresentar para vocês nos tragam essa base de dados? Essa é a questão. Não, a resposta que a gente já teve, até simples, né, ou simplificada, e que talvez caiba a gente reiterar com uma pergunta complementar, mas a resposta que a gente teve inicialmente é: nada muda do que já foi até hoje. Né? Se você já colocava ali o valor das amostras, você vai continuar colocando aquele valor que você sempre usou. Não é um caso de arbitramento de valor. Mas não se trata de arbitramento. Não, é método substitutivo. Sim. Então, se eu não posso usar o primeiro, eu tenho que usar os demais. Exato. Segundo ou o sexto. Quer dizer, vou tirar o sexto para não confundir. Então, eu acho que nesse caso cabe complementar a pergunta que a gente já teve, a Diana já teve essa resposta inicial, e a gente encaminha novamente. Né? É importante. Se a informação for nova, não houver nenhum. Eu entendo o questionamento, e esse fórum é importante justamente para a gente ter o feedback de vocês de como funciona na prática, né? E o que está acontecendo, como que isso afeta. A nossa proposta é endereçar novamente questionamentos para cima, mesmo porque utiliza o mesmo valor que você estava usando antes, faz do mesmo jeito, ok, mas dentro da ficha de valoração você vai ter que declarar qual é o método que você está usando. E aí gera insegurança, eu entendo o posicionamento de vocês. Então, se vocês estiverem de acordo, o FAQ endereça para a Diana, questionando isso, formalizando o questionamento, e endereça também para o CONFAC, para, se for o caso, a gente rever a composição. Pode ser? Pode ser? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pauta que não foi tratada aqui hoje? Tem alguma questão a ser colocada? Quer dar alguma informação, fazer algum convite?
Eu queria propor uma data para a nossa próxima COPAC, que vai ser na Conexão Marítima. Espero que você não tenha se arrependido do convite. Eu não me esqueço. Mas, se vocês não se incomodassem, eu gostaria de fazer em novembro. Dar um espaço um pouco maior. As pautas que foram tratadas vão ser endereçadas e as respostas vão ser trazidas para vocês antes disso. Mas queria propor uma data ali na segunda quinzena de novembro. Se alguém tiver uma terça-feira, a primeira terça-feira, alguém tem acesso ao calendário? Dia 8. Dia 8 de novembro? Não, tem que ser na segunda quinzena. Dia 8 é aniversário da minha filha, assim. 8, 15, 22, 29. É que 15 é feriado. 15 é feriado. 15 é feriado. E daí tem seleção brasileira depois. E tem a RAI também. Posso encaminhar uma proposta de data por e-mail e a gente constrói, daí a gente pensa com mais carinho nisso. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui. Queria só no final aqui, hoje a gente tem bastante quórum da Receita, queria apresentar os nossos colegas para quem não conhece, né? Temos o Leandro, que é o chefe do Serviço de Despacho Aduaneiro, o Juliano, que é o chefe da SACIT de Itajaí, que é a seção de controle de cargas, intervenientes e trânsito, certo? A Renata, que é uma analista que está trabalhando com a gente no gabinete agora para o desenvolvimento da ferramenta de controle de tempos de despacho, que eu espero apresentar para vocês na próxima COPAC. A Ada, que está trabalhando junto com a SACIT, ali, assessorando o Juliano, mas também participando de questões relacionadas ao gabinete, questões relacionadas a questões normativas, ela manja muito disso. O nosso novo chefe da equipe de repressão aduaneira, o Sandro, que veio lá de Foz do Iguaçu, chegou recentemente, assumiu e está integrado na equipe regional. O Igor, que é também um colega que integra a equipe de repressão, e o Alessandro Quinteiro, que está escondidinho ali, também são todos a equipe da Receita. Agradeço vocês terem vindo prestigiar. Agradeço a doutora Cláudia, o Fabiano, a doutora Renata, a doutora Márcia pela presença. Agradeço ao Protonado pelo espaço, mas principalmente pelo café que a gente vai tomar agora. E obrigado. Um prazer estar com vocês.